Pessoal, boa noite, bem-vindos aí a mais um webinar, mais uma ação aí do Reagro online, levando conteúdo relevante, atual, para vários segmentos do agro, né? Hoje mais do que nunca de interesse de todo o setor, né? Para nós é um motivo aí realmente de muita alegria estar realizando mais um webinar. Para quem está conosco pela primeira vez, aí, acho que é importante destacar, né, antes de eu apresentar a Verônica e a Mariana para vocês, os nossos webinars, eles são momentos, além do conteúdo, vocês vão perceber isso hoje na fala da Verônica, um momento de interação com o público. Então, não vai ser aqui uma palestra sobre o Plano Safra, né? Vai haver um momento que a Verônica vai trazer toda a sua bagagem, a sua visão das oportunidades que o plano traz esse ano para produtores, para as fazendas, mas fiquem à vontade para tirarem dúvidas, interagirem com a Verônica na caixa Q&A. Não é no chat, tá, pessoal? O chat é um local de interação, de boa noite, falar de onde vem, etc., mas as perguntas são direcionadas na caixa Q&A para o segundo momento do webinar, onde a Mariana vai nos apoiar aí na moderação junto à Verônica, respondendo essas perguntas, tá? Então, é um momento realmente de você trazer o seu cenário, trazer sua dúvida, trazer sua dor, customizar realmente sua pergunta e sair com respostas que vão te ajudar aí com os próximos passos na lida aí, né, para tocar o seu negócio. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Mariana, muito obrigado por ter aceitado aí a participação. A Mariana é consultora hoje da equipe de gestão do Reagro, formada em contabilidade, pós-graduada em contabilidade, direito e tributação no agronegócio, atuou vários anos com crédito rural, tem mais de 12 anos que atua com produtores, então hoje é a referência da nossa equipe que vai apoiar aí na interação junto à Verônica. E a Verônica, conversei com ela por telefone já tem alguns dias, mas contou um pouco aí da sua trajetória e com certeza estão falando com uma das pessoas que tem maior autoridade, não só com a visão do setor financeiro, mas também a aplicação, Verônica rodando do sul ao ao Nordeste. oeste da Bahia, sudeste, eu não sei exatamente onde ela mora, parece que é Belo Horizonte, mas viajando aí o Brasil inteiro, interagindo com o setor, com diferentes segmentos, né? Agricultura, pecuária, etc., e propondo aí soluções e oportunidades que os créditos agrícolas podem proporcionar. Então, acho que hoje nós vamos ter uma discussão super rica e oportuna para o momento que nós estamos vivendo, né? Os setores em diferentes momentos, né? De alta, baixa, mas com certeza a Verônica vai nos ajudar muito a esclarecer pontos e propor realmente oportunidades aí para todos os produtores, técnicos, projetistas, etc. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Passo a palavra para a Verônica, depois volto com alguns recados, mas queria já direcionar para você, Verônica. Muito obrigado pelo aceite, viu? Um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada, né? A Reagro, realmente daqui de Belo Horizonte, uma empresa que se formou no agro da parte técnica, né, de apoio à produção, ao produtor rural, da parte de construção de racionais de produção, né? Então, fico muito orgulhosa e muito feliz de ter sido convidada e quero aí de antemão agradecer Rafael, Mariana, a própria Bárbara, que fez todo esse processo acontecer, né? E também ao Vitoriano Dornas, que é uma parte da equipe aí de vocês, que é um grande amigo querido, que me apresentou o trabalho fantástico que vocês realizam hoje na Reagro. E, antes de tudo, quero, né, agradecer a todos os participantes, tem pessoas aqui, inclusive, que né, eu tive a oportunidade de estar trabalhando junto, pessoas queridas do meu círculo de amizades, pessoas que estão aqui também curiosas, que a gente acabou fazendo um trabalho de divulgação muito forte, porque é um assunto que é muito rico, né, de informações, e eu sei que existe, sim, um pouco
de dificuldade das pessoas terem ideia de como que funciona o processo, como que o Plano Safra ele contribui para a gente ter a capacidade de alimento na gôndola do supermercado. Então, é toda uma cadeia produtiva que faz com que esse processo aconteça. E, às vezes, a gente está sempre antenado nessa condição, assim, de como consumidor de produtos, né, alimentícios, a gente fica muito vinculado a questões de altas de produtos específicos, mas não sabe de onde origina esse processo. Então, eu vou tentar dar um panorama bem legal aqui, mais explanação e menos teoria, tentar falar um pouco de forma mais intuitiva aqui, menos ensaiada, para a gente chegar no racional comum, e espero que vocês gostem aí do conteúdo e tragam as dúvidas, porque é importante a gente levantar esse processo aqui, porque a gente está aqui para ter esse processo de discussão mesmo. Então, só para, né, reforçar o panorama da minha experiência no agro, hoje eu sou superintendente de agro no private da Caixa e atendo aí uma pequena região que abrange aí o sul do Brasil, sudeste do Brasil e nordeste do Brasil, então é só meio Brasil que eu falo, que a gente atende com uma equipe de especialistas que tem um potencial assim, que é fora da curva, né? Acho que falo que a minha equipe hoje, graças a Deus, eu tenho um time de estrelas na base de atuação, então isso traz e reforça ainda mais o nosso propósito não só com o agro brasileiro, mas o propósito individual de cada um, que a gente tem que amar o que a gente faz para fazer de forma tão exaustiva, né? Assim, não é fácil, não é um processo, né? Rafael vive a gente só conversa por telefone, cada dia eu estou numa região diferente, tem sinal de celular. Aí ele falou assim, você mora onde? Eu falei assim, final de semana eu moro em Belo Horizonte. Durante a semana eu moro no Brasil, com a malinha de mão, viajando e realmente fazendo esse trabalho aí de acompanhamento da história do agro brasileiro, que tem todos os vieses diferentes e cada cultura se coloca numa posição de participar igualmente do processo, né, da gente construir aí uma relação muito forte com a nossa segurança alimentar, que é o que é mais importante hoje em dia, tá? Então, assim, eu estou no agro há 12 anos, faço esse trabalho junto, já fiz trabalho junto ao varejo, junto ao atacado, com as grandes cooperativas, agroindústrias brasileiras, e hoje eu faço esse trabalho lindo com os maiores produtores de agro do país na pessoa física. E aí a gente fala assim, né, de proporção, hoje, com pouquíssimos clientes, vamos colocar aí na faixa de 120 clientes, eu atendo praticamente um RBA em torno de quase 50 bi de atuação, né, de capacidade de produção. Então, a gente tem aí um volume grande de produtores que operam volumes expressivos na pessoa física, né, em uma administração de carteira robusta. E aí, que eu falo o seguinte, hoje o Plano Safra, ele é essencial para o agro, e aí a gente tem uns viés importantes para poder passar, porque é ele que traz o tom do processo de produção daquele ano. E aí, quando a gente fala de um plano safra recorde, que a gente falou esse ano, assim, eu falo assim, todo ano fala que é recorde, né? E a gente vem sistematicamente trazendo um volume maior de produção, um volume maior de recursos disponíveis e agregando, sim, a condição de crescimento e expansão do agro, que aconteceu de forma muito robusta no Brasil dos anos 70 para cá, tá? Em áreas que realmente a gente tinha um desenho muito forte de agro sendo nos anos 70 na região sul e começando a caminhar ali para o Mato Grosso do Sul e Goiás, que se consolidou basicamente nos anos 80, no interior de Minas, norte de Minas, São Paulo, interior, e toda essa parte do centro do Brasil. Não só por uma questão específica, né? No sul do Brasil, a gente teve vamos colocar assim, uma saturação do ponto de vista de crescimento de área, tá? De produção, e as produções brasileiras vieram a crescer em escala em função até da própria tecnologia, da tecnificação do processo de agricultura de precisão, que demandou um volume maior de áreas, e isso aconteceu mais na região central do Brasil, que tem também uma estabilidade maior de condições climáticas. Então, acontece naturalmente isso quando você tem uma projeção de tecnificação, baixa tecnificação do processo de produção, à época, tá, nos anos 80,
e a gente tenta, e o produtor rural tentar consolidar ali a parte de produção de uma forma mais segura, com menos oscilação climática, com menos perda, né? Porque a gente fala que produtor rural é uma empresa bilionária a céu aberto, né? Então a gente hoje consegue controlar o processo de produção com vários fatores, por exemplo, né? Processo de irrigação, a própria parte de manejo mesmo, o próprio manejo, ele está com uma configuração diferente, mas nos anos 80 ainda era muito incipiente o processo. Então, com isso, a gente acabou tendo uma migração do processo. Então, onde era forte, no Rio Grande do Sul, no Paraná, que eram famílias muito tradicionais, muitas foram para a região centro-oeste, e muitas avançaram ainda mais, né, na ousadia, vamos dizer assim, que já chegaram ao norte e nordeste do Brasil, principalmente na região nordeste, tá, que tinha uma área muito extensa aberta para exploração, nova exploração, e esse processo foi mais trouxe muitos vieses, né? Famílias que chegaram no interior, ali no oeste da Bahia, na região dos anos 80, contam, né, especificamente algumas famílias que a gente hoje visita como clientes, que chegaram lá e eles tinham uma estrutura muito precária de produção, às vezes não tinha água, não tinha estrutura de saneamento, as fazendas eram completamente isoladas, sem nenhum tipo de acesso em estradas, né, venais, eram todas estradas de terra muito precárias, o agro brasileiro de alta escala ganhou uma proporção muito maior, né? Eles tiveram a oportunidade de se consolidar primeiro, serem pioneiros numa posição, e hoje eles são considerados os maiores produtores de agro do planeta, né? Em termos de volume de áreas, aí chegam áreas a 150, 200 mil hectares de produção em CPFs hoje de grandes grupos. Mas, enfim, vamos para a condição do Plano Safra. Eu vou correlacionar essa condição, fiz que só fazer uma introdução aqui básica para a gente não perder tempo e eu poder responder o máximo de perguntas possíveis aí para vocês. E como a gente está vendo que o agro, né, está sendo uma vitrine muito importante, né, no cenário de construção de receita para o país, então é o que está sustentando o PIB. Hoje nós temos uma representatividade muito forte dessa receita, né, trazendo desde a pandemia, foi o que sustentou a nossa economia, para que a gente não tivesse, né, uma recessão aí forte, do ponto de vista alimentar, inclusive. Então, eu acredito que tornou-se um tema muito falado, mas ele não é um tema novo, né? Ele é um tema que ele agora está na vitrine, né? O agro sempre esteve no cenário brasileiro, sempre atuou de forma muito profissional. O agro brasileiro ele é extremamente reconhecido internacionalmente, os maiores produtores são extremamente qualificados e são premiados fora do Brasil, inclusive. Então, a gente tem esse cenário muito forte e o Brasil hoje é referência, né, em termos de produção, em várias culturas e vários processos produtivos. E hoje nós trazemos uma quantidade grande de pessoas para aprenderem aqui com o agro brasileiro. Vamos passar para a apresentação? E eu vou falar com vocês aqui como que construiu-se o Plano Safra esse ano e como que tem o viés aí para a gente ter um entendimento das coisas que vão acontecer no cenário econômico agora e como que isso vai se desenhar. Então, né, no dia 27 de junho, né, foi apresentado o Plano Safra realizado pela gestão do governo do presidente Lula, através do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Pode passar para a próxima. E, mais uma vez, né, com o título de Plano Safra Recorde. Nesse processo, né, a gente fala por que é um Plano Safra Recorde? Porque a produção brasileira ela vem crescendo. Por que recorde? Porque sempre temos que adequar os processos de disponibilidade de recursos no volume suficiente para que atenda a condição de produção. Eu acredito, tá? Isso é uma opinião minha, que nem sempre vamos conseguir ter um plano safra recorde, porque muito do viés de quanto de recurso vamos ter disponível para atendimento ao produtor rural não está ligado diretamente à condição de volume de produção,
tá? Está muito ligada à questão de orçamento da União. E o orçamento da União vai muito além da condição de produção. Antes fosse, né, uma relação ali diretamente proporcional que a gente produz, porque o Brasil está se tornando cada vez maior em volumes de produção, mas ao mesmo tempo com alguns gargalos que a gente vai falar aqui que são super importantes. Mas me surpreendeu, tá, positivamente, esse Plano Safra que trouxe um aumento, né, nas projeções e chegou aí a 364,22 bilhões de recursos que serão distribuídos através do sistema financeiro bancário. E positivo por quê? Porque ele não veio numa projeção astronômica de taxas muito pesadas do ponto de vista proporcionalizadas à questão da Selic, teve um entendimento, né, da capacidade do produtor rural de pagar taxas de juros, entendimento da própria equipe econômica de que se a gente gera uma condição que inviabiliza a condição de produção, isso é prejudicial ao Brasil, de certa forma, tanto no processo de exportação dos grãos de produção em si, mas para alimentação interna, né, dentro do mercado interno. Então, assim, a gente sabe que em algum momento esse racional de crescimento do volume de produção ele não vai ser sempre nessa condição, mas a gente espera que sim, né? Que tenha sempre uma evolução, porque isso quer dizer que o país está crescendo, que o orçamento, né, dos ministérios, né, o orçamento da União, né, quanto que o país está arrecadando de tributo, que está dando a condição de manutenção das oportunidades para o produtor rural. Pode passar. E aí a gente teve uma novidade esse ano, que foi a separação do Plano Safra do produtor rural demais produtor, né, Pronamp, demais com a agricultura familiar. E isso foi muito benéfico, porque dá o entendimento de que as duas oportunidades de crescimento, né, tanto para o pequeno produtor pronafiano, que sustenta toda uma base da economia local e tem uma participação importante na nossa produção, no volume total de produção, também está atrelado a uma condição específica de taxas de juros diferenciadas, com todo um processo feito de estratégia para o pequeno produtor, e eu vou mostrar para vocês algumas diferenças que vieram, mas com uma qualificação de que o resultado trazido pela agricultura familiar vai ser reconhecido individualmente, que antes era feito dentro do Plano Safra geral, entendeu? Então, a gente consegue diferenciar quanto que hoje a agricultura familiar participa do mercado, né, de agro brasileiro, porque é hoje, né, o que sustenta a agricultura familiar gera emprego, gera qualidade de vida, gera saúde, são os pequenos produtores que produzem volumes expressivos de hortifruti grangeiros, tá? Hoje a gente tem grandes cooperativas que compõem a base através de pronafianos, principalmente para a produção de leite, para a produção de ovo, de produção de suínos, de pecuária, de avicultura. São esses produtores que fazem a base da economia. Tá? Então, a gente assim, tende a dar uma atenção muito mais voltada para o grande, médio porte, grande produtor, pelos volumes expressivos, mas não pode deixar de ressaltar a importância da agricultura familiar hoje no Brasil, que, inclusive, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, garante preço de produção para que eles não tenham que ir ao mercado e sofrer com as advertências de commodities de mercado, e faz com que eles tenham a participação no processo de reservas de grãos brasileiros. Então, assim, os pequenos produtores, né, os pronafianos, é que geram a base de reserva para que o Brasil tenha aí uma reserva de grãos para redear, né, o mercado de commodities também, através da Conab. Então, a gente teve esse ano separado, foi no dia 28, o lançamento do Plano Safra de Agricultura Familiar, também no Palácio do Planalto. Pode passar. E aí a gente viu o aumento real de todas as linhas, basicamente 39% aí em comercialização, 28% nas linhas de investimento. O Pronaf subiu também 36%,
Então, no total, teve um aumento médio de 36% total, também para demais produtores e cooperativas. Então, a gente viu que o governo priorizou, sim, essa condição de aumento dos recursos disponíveis para o produtor rural e numa proporção até bem expressiva. Então, isso que me surpreendeu positivamente também do Plano Safra desse ano, tá? Que a gente esperava que não fosse haver um incremento ali de recursos e, coincidentemente, pode até passar. Eu li uma matéria hoje falando que o Banco do Brasil teve uma queda no volume de recursos disponíveis pelo Plano Safra, né, de recursos equalizáveis, de 15%. Mas não foi porque eles tiveram uma condição pior de distribuição, é porque antes participavam do Plano Safra apenas 11 instituições financeiras, hoje participam 21. Então, o bolo teve que ser dividido, né, de uma forma mais equânime para cada instituição financeira. Então, o reflexo de dominância do Banco do Brasil nesse mercado foi mais diluído e é uma tendência isso acontecer, o que não é ruim, quer dizer que nós estamos conquistando uma participação aí de outros bancos, de outras instituições financeiras que estão também alinhadas com esse propósito de fazer o agro crescer no Brasil, e essa participação é muito saudável, tá? Isso, do ponto de vista de entendimento de participação, hoje nenhum banco quer participar integralmente de um cliente, ter a exclusividade na participação de um cliente, principalmente dos maiores. Então, a gente vê aqui a curva da Selic com uma projeção ainda de alta, que a gente espera que nesse momento agora existe, né, uma sinalização de possível redução aí a partir de agosto. Então, a gente já tem um alinhamento aí do Copom, de estar sendo feita uma pressão também do próprio governo para que isso aconteça, justamente aí pelos cenários de mercado interno e mercado externo estarem favoráveis. Eu acredito que isso vai acontecer, tá, do meu ponto de vista pessoal, mas a gente tem o Plano Safra alinhado com essa redução também, fazendo com que a taxa, né, dos grandes produtores fique abaixo da Selic e a taxa dos pronafianos, inclusive. Então, isso trouxe muita validação, porque a gente viu que mesmo com o viés de curva de alta na época da divulgação, já foi proposto pelo governo uma condição melhor do que estava sendo posto, tá, anteriormente. Então, pode passar também. Então, isso foi uma condição que diferenciou. O que acontece, tá? E agora, né? O que veio diferente de um plano safra que vinha sendo trabalhado com alguns pequenos ajustes, e o que mudou agora radicalmente nesse processo? E aí eu vou colocar aqui para vocês algumas condições, umas que já estão divulgadas amplamente, outras que ainda talvez sejam, né, um modelo de entendimento da minha visão como superintendente, e aí eu trago para vocês aqui algumas posições pessoais da minha opinião, tá? Não façam juízo de valor, é só uma opinião mesmo de alguém que estuda para isso. Então, assim, hoje a gente tinha um espectro de liberação de recursos muito forte na virada de plano safra, porque todos os produtores, com medo da escassez do recurso durante o período de produção, traziam as estratégias de planejamento para o próximo plano safra, de tomada de crédito ou no pré-custeio ou mesmo na abertura do plano safra. Então, isso trazia um volume de tomada de crédito substancial nos primeiros 30, 60, 90 dias, do primeiro trimestre. O que aconteceu? Teve um entendimento do governo federal de que não fazia sentido, né? E até porque isso envolve também planejamento, orçamento da União, né? Deles terem um volume de tomada de crédito inicial muito forte, em torno de 80% do recurso, 90% do recurso, acabava nos primeiros 3 meses, né? E a gente ficava com uma escassez de recursos para o restante do período do ano safra, operando com taxas de recursos não controlados, ou recursos de tesouraria e tal. Esse ano, o Ministério fez uma trava trimestral escalonada, tá? Então, hoje, os bancos estão trabalhando com ainda a portaria provisória, deve sair essa semana a portaria definitiva das divisões dos recursos, mas nós já estamos com normativos atualizados, então o que acontece?
Hoje, a gente faz o entendimento do trabalho, da tomada de crédito por janela de produção, que é maior agora, está acontecendo agora para a safra verão, e ela vai acontecer escalonada na proporção, né? O mapa determinou qual é a proporção de recursos no processo 20, 40, 30, 10. 20, 40, 30, 10, exatamente. Por quê? Por trimestre. E se a gente não utiliza o recurso naquele trimestre todo, existe o recolhimento do recurso para o próprio mapa, e o mapa reavalia a condição de posicionamento de todas as instituições. Isso também para poder monitorar do processo de utilização do recurso num espaço de tempo delimitado, e para ter um entendimento de qual instituição financeira está tendo uma capilaridade maior de distribuição de recursos e tal. Só que isso trouxe um viés diferente, porque o produtor rural não estava esperando isso, né? Então, essa foi uma mudança que vai ter uma mudança de mindset aí para o produtor rural, que está buscando o recurso que ele normalmente buscaria nessa largada. Ele talvez tenha que ter uma dificuldade ali de tomar todo o recurso e vai ter que trabalhar no escalonado também para tomar o recurso proporcional à utilização dentro do ano safra completo. Isso foi uma das mudanças, que pode vir a trazer algum tipo de oportunidade também para o mercado, porque se a gente tiver nas instituições financeiras um volume determinado de recurso e o cliente tiver uma projeção de planejamento estratégico um pouco desalinhado, fluxo de caixa, eles vão acabar buscando no mercado instrumentos diferentes de processo, né, de tomada de crédito. E aí que vem a história, né, da oportunidade do mercado de capitais, com as emissões de CPRs e CRAs nesse processo, principalmente para cooperativas e agroindústrias. Então, a gente vai ver isso mais recorrente, então vocês vão notar que isso está sendo mais falado e mais aquecido no mercado de capitais, e até hoje saiu o vice-presidente do BB também, o Francisco, esqueci o sobrenome dele, gente, vocês me desculpam, mas ele estava falando que o mercado de capitais está bem aquecido agora. Então, é uma realidade, tá? Teve uma outra mudança também, que foi a liberação de custeio de acordo com o projeto. Isso foi uma questão que foi muito questionada junto aos técnicos que trabalham com o projeto e os ATERs, né? A figura do ATER, Assistência Técnica de Extensão Rural, são os agrônomos que fazem projetos para os bancos, da necessidade de, no custeio, antigamente, né, é comum, tá? Não quer dizer que não era feito ou era feito, agora não vai ser mais feito, não é isso. É que é muito comum a tomada de crédito de custeio para a safra verão, que se inicia, vamos colocar aí, final de setembro, início de outubro, imediato a partir de julho, para compra de insumos e para tratos de manejo mesmo do processo produtivo, principalmente na janela de grãos. Então, isso agora vai ser determinado através do projeto, e os insumos, eles podem ser, sim, creditados à vista, antecipados no processo de contratação, mas as parcelas referentes à mão de obra e a tratos culturais, essa parte toda específica do manejo no período de plantio ou de colheita, ele só vai poder ser liberado na parcela quando da produção for realizada. Então, essa é uma outra mudança que teve, que vai mudar aí o paradigma de fluxo de caixa de alguns produtores, que vão ter que se adaptar nesse processo, porque a partir do momento que você toma o crédito antecipado, o crédito acaba virando mercado, moeda de troca também, né? Assim, processo de entendimento de como que funciona cada grupo. Então, é isso que vai ter que ser ajustado do mindset também do produtor rural que está agora participando desse novo plano safra. Teve também uma condição disponibilizada, isso ainda não está, né, tá todo mundo aguardando essa portaria oficial para disponibilizar, que vai ter uma redução da taxa de juros, e aí essa condição é muito específica para casos e casos, tá? Além da taxa do plano safra normal, vão ser concedidos descontos para clientes que têm alguma
condições específicas de regularização ambiental, principalmente o carro regularizado. E hoje isso depende muito dos órgãos ambientais, não necessariamente do próprio produtor. Então, assim, às vezes, cadastro de CAR é uma coisa, regularização de CAR é outra, completamente diferente. Tem que passar por um processo de aprovação dos órgãos ambientais, das SEMADs, né, do próprio MAPA, para que esse CAR seja validado para ter a condição de benefício de redução de taxa de juros. E hoje isso ainda é muito incipiente, tá? Do ponto de vista, assim, de produtores que operam o mercado, o volume é muito pequeno, perto do que poderia ser, mas é uma questão de trava do próprio órgão ambiental. Outra novidade também é a condição de consulta, tá, ao sistema MAP Biomas, que é um sistema que foi desenvolvido para apontar os focos de desmatamento. Ainda muito controverso, né? Assim, a gente vê que o BNDES, o Aloysio Mercadante, está fazendo um processo muito forte de contratação de operações de crédito no BNDES com a consulta concomitante ao sistema MAP Biomas, que, no meu ponto de vista, ainda faz muito sentido. A ideia é muito boa, tá? Porque você consegue visualizar todas as áreas potenciais, as áreas de desmatamento, os pontos de desmatamento. Isso é uma consulta pública, tá? Qualquer um pode acessar o site, coloca no Google lá, MAP Biomas, e aí vocês vão ter acesso. Mas isso veio para trazer um processo de regularização que é muito importante, porque assim, a gente sabe que produtor rural profissional, e a gente sabe que a grande maioria, eu boto minha mão no fogo por 99% dos clientes que eu já atendi na minha vida, que nenhum deles faz o processo de desmatamento, tá? E eu falo isso porque eu tenho 12 anos de experiência atendendo clientes na ponta, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma realidade no Brasil, e isso vai ser muito monitorado a partir de agora, porque uma das entregas do governo federal nas condições aí até de acordos internacionais é essa condição de continuidade do processo de não desmatar, de cuidar da Amazônia, cuidar dos nossos biomas, e não só da Amazônia, do bioma Amazônia, né? O bioma Cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma Caatinga, e aí a gente olha lá no MAP Biomas uma área de produção que nós temos, né, um cliente que às vezes teve, ou nos últimos, aí está pegando, tá? Imagens de satélite de 2017 para cá. Então, quem fez um processo muito forte de abertura de novas áreas, principalmente Nordeste, Norte, Tocantins, Pará, Piauí, Uruçuí, então são áreas muito de expansão muito forte, tá? E isso foi com o cliente tendo a regularização da área de proteção ambiental, a APP, ou a área de reserva legal registrada e autorizada pelo órgão ambiental, a autorização de funcionamento, ainda assim está apontando. Então, essa é uma questão muito controversa, que eu ainda acho que vai caber ainda um processo de discussão, e o atendimento, né, e vai ser um processo que não vai ser 100% exigido na norma do MCR do Banco Central, do Manual do Crédito Rural do Banco Central, mas é importante a gente já começar a se atualizar para isso. Então, os clientes têm que ficar atentos a essa posição, que isso vai ser cobrado em algum momento, tá? E outra novidade é o Renovagro, que é uma linha que já tinha um outro nome, que era ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Ela veio com algumas melhoras do processo, e é uma linha que veio com até um volume robusto, considerando os volumes anteriores, para recuperação de áreas degradadas, para projetos, né, de recuperação de desmatamento. E aí eu vou entrar aqui com vocês numa condição assim que eu falo que ainda é um viés de oportunidade muito grande, que é a CPR Verde ainda, que está sendo muito pouco falada, e é uma oportunidade grande para empresas nessa área de consultoria de gestão ambiental e de consultoria na área financeira, tributária, de história de advocacia, porque é uma realidade, tá? Isso está sendo muito difundido, é o que eu falo que é o que está na moda, não é só na moda, tá, gente? É o que está em alta no mercado de agro, é a parte de sustentabilidade, ESG está sendo muito falado, e todas as empresas estão buscando
formas de equalização de impactos de carbono na sua origem estratégica. Então, assim, a gente sabe que nós temos várias empresas que necessitam de processos para regularização de impacto de carbono, de geração de carbono, e os produtores rurais, por terem áreas legalizadas e cuidadas, né, monitoradas de áreas de preservação, às vezes monitoramento de leitos de rios, monitoramento de matas ciliares, a gente sabe o quanto que isso traz de custo para o produtor rural, que realmente é responsável por aquela condição de manutenção daquela área ambiental, importantíssimo. Então, a gente sabe que as CPRs verdes, depois eu falo com mais detalhes sobre isso em algum outro momento de webinar, para não ficar muito extenso, são a realidade agora do mercado, porque você pode, através de, né, o produtor rural, ele pode emitir uma CPR para uma grande empresa, uma grande indústria, e obter aí recursos e fundos para manter essa condição de preservação ambiental na própria fazenda. Então, e mitigar esse custo, que seria um custo operacional, que estaria inserido ali no custo de produção, tá? Então, essa é uma novidade que vem forte também. E o Plano Safra Mulher, que é o Pronaf Mulher, que também foi uma novidade do Plano Safra e da agricultura familiar, que veio aí valorizar o trabalho das mulheres que são extremamente guerreiras aí no processo de produção, e muitas são arrimos de família, são produtoras profissionais, são pessoas que têm ali um viés de trabalho muito forte no agro e estão crescendo cada vez mais a participação de mulheres no campo. Então, isso é muito interessante também, foi o que veio de novo. Pode passar. E eu já vou abrir para a pergunta, que eu acho que mais o cenário. E eu falo que é o mais importante, que me sensibilizou muito ano passado, quando em outubro de 2022 eu tive acesso a esse relatório que chama SOFI, que é o Food Security and Nutrition in the World, que é um relatório de 260 páginas que fala sobre algumas, são dados, tá, importantes da ONU, levantados em estudos respeitadíssimos no mundo inteiro, falando da importância da segurança alimentar e como que isso transpõe as barreiras, que eu faço um entendimento desse panorama para o Brasil, né? Isso me sensibilizou muito, porque a partir do momento que você trabalha com agro, você vê essa realidade muito forte, muito próxima, muito palpável. Quando você vai numa fazenda, potencial produtivo, numa lavoura de soja, numa lavoura de milho, você vê o quanto que faz sentido. E aí a gente traz isso para a nossa realidade, né? E como que isso representa para as nossas famílias, para as nossas gerações. Eu falo o que eu falo para os meus filhos, assim, deem valor ao que vocês estão alimentando hoje, porque não é porque vai faltar, porque a questão econômica, é porque vai faltar real se a gente não evoluir um processo de construção aí de crescimento de em torno de 40% da produção mundial de alimentos, para a gente ter a mesma qualidade alimentar que nós temos hoje, independente do local que você vive. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, alguns dados que eu trouxe aqui, nesse relatório está muito claro, ele tem um resumão, depois eu passo para vocês em português, mas esse relatório é em inglês. Nós temos aqui 735 milhões de pessoas vivem na linha, abaixo da linha da pobreza, da miséria, que, segundo a ONU, é você viver com menos de $1,25 por dia. E a gente sabe que tem gente que vive numa realidade muito pior do que isso, mas isso foi levantado a nível mundial. E aí você choca, porque você fala assim, olha, se o planeta vai ter em 2030 projetado 9 bilhões de pessoas, 2,4 bilhões sofrem de segurança alimentar aguda ou moderada. Segurança alimentar aguda é você não saber se você vai ter o alimento do dia, tá? Se você vai ter condições de se alimentar uma vez no dia. Então, isso traz um peso muito grande, porque nós somos o país maiores produtores de alimentos do planeta, e a gente não consegue fazer o volume de produção que precisa, né? Sem incentivo, muito menos. Mas aí você transpõe aquela barreira e fala o seguinte, 1,6 bilhões de pessoas no planeta hoje comem alimentos brasileiros, com a nossa bandeira, tá?
e 33 milhões de brasileiros passam fome, ou seja, 1,6 bilhões de pessoas no planeta nós alimentamos, mas ainda temos uma condição de não conseguir alimentar 33 milhões de pessoas no Brasil. E aí a gente fala a nível de produção, porque assim, vamos crescer então a produção brasileira, que está tudo certo. Não é bem assim, né? A gente hoje tem uma área produtiva no Brasil de 152 milhões de hectares e só tem 70% da área produtiva explorada, tá? Dessas 152 milhões, a gente ainda pode crescer mais 30% sem mexer em absolutamente nenhum processo de desmatamento ou irregular ambiental, tá? Só para vocês terem uma ideia. Só que desse volume de área produtiva, só 8,2 milhões de hectares são irrigados. Irrigado, que é o processo de produção onde você tem maior controle do processo produtivo do ponto de vista climático. Ou seja, você consegue dobrar, às vezes triplicar a produção em 2 ou 3 safras de produtos ciclados dentro do mesmo ano safra. Então, você aumenta uma projeção aí de 50% no mínimo, só fazendo um processo de irrigação. E é uma solução muito viável, porque você pode fazer isso dentro de uma área que já está produtiva ativa, né? Já existe um processo de produção ativo. Aí entra todo um viés de análise de outorgas d'água para pivôs irrigados, que vai impactos nos leitos dos rios, e hoje a gente já tem tecnologia suficiente para fazer esse processo com perfuração, aí tira a água de lençol freático, que funciona super bem. Mas ainda assim precisa de investimento na área de tecnologia de pivô, que é uma solução muito viável, porque hoje no Brasil a gente tem áreas super adaptadas para esse processo de tecnologia, que são áreas planas, áreas com disponibilidade de implantação dos pivôs, tá? Desse processo de criação, assim, então a gente tem 5% da nossa área total irrigada. No planeta hoje são 20%, ou seja, só aí já seria um ganho muito grande, né, de produtividade. Mas sem incentivo, sem taxa de juros, sem capital de giro, sem oportunidade de linhas de crédito disponíveis até para investimento, para aquisição desses equipamentos, né, que são muito caros, um pivô hoje gira em média de 4,5 milhões a 6 milhões, dependendo da área de produção. A gente está falando aqui de uma condição, né, de armazenagem muito deficitária no Brasil. Hoje, nós produzimos, né, em média, em ano safra, 313 milhões de toneladas de grãos, e a gente só consegue armazenar 192 milhões. Isso traz uma insegurança até para o mercado de commodities, porque se a gente não consegue armazenar, obrigatoriamente a gente tem que vender. E aí a gente vai vender no preço de mercado. E o preço de mercado é assim, né? Quem dita as regras é o mercado. A China pode entrar comprando, pode não entrar comprando, e isso varia muito. E quem está acompanhando o mercado ultimamente está vendo que ele está sensível a praticamente tudo, né? Nós tivemos aí já há quase um ano já com guerra na Ucrânia, que a gente viveu toda essa condição, né, de impacto sobre os fertilizantes para os produtores rurais. E o preço dos fertilizantes, dos adubos químicos, né, que são produzidos fora do Brasil, principalmente na Rússia e na Ucrânia, tiveram um preço elevadíssimo em função da falta de logística para entrega. Agora nós vamos viver um outro viés de análise que a gente está aqui monitorando desde hoje. Ontem o pacto, né, de utilização do Mar Negro ali na logística de saída de produção, escoar a principal produção da Rússia e da Ucrânia. A Rússia, ela declinou, né, ela venceu, né, acabou, né, o prazo lá e do contrato que eles tinham, e a Rússia agora está num processo de não autorizar, ainda falou que não vai assinar mais. Então, assim, a Ucrânia vai ter que descobrir uma forma de fazer a logística de outra forma para poder fazer a parte de entrega da produção, principalmente de trigo, que os dois países são grandes produtores de trigo, a Rússia é o maior produtor de trigo do mundo, né? E impacta diretamente a indústria alimentícia. Hoje o Brasil não é autossuficiente em trigo, apesar de já estar desenvolvendo tecnologias de produção em sequeiro, no Nordeste, por exemplo, ainda com uma eficiência baixa, mas está melhorando bastante o processo de adaptação da própria semente do trigo para resistência, para melhoria do processo de produção.
mas a gente não é autossuficiente. Hoje em dia, trigo está em tudo, né? Na indústria de panificação, na indústria alimentícia. Então, a gente vai sentir aí, porque, inclusive, um outro país que realmente produz um volume interessante, que faz com que o Brasil tenha ali um parceiro comercial que traga, que é a Argentina, teve uma quebra de 40% ano passado na produção por causa de questão climática, que aí já dá um outro viés. E o mercado também traz, o produtor rural, ele é muito antenado nessa condição. Então, assim, quando ele tem um produto que está em alta de produção, o preço, por exemplo, o preço do trigo vai aumentar porque a Ucrânia e a Rússia não vão conseguir entregar o volume que eles deveriam entregar. O brasileiro inverte essa janela, troca a produção, dá um jeito de fazer um processo para que ele ganhe um volume maior de produção no preço que está melhor. Então, pode ser que falte aí produtos no próximo ano safra que hoje estão em abundância, por exemplo, o milho. O milho não está tendo nem onde colocar, os armazéns estão lotados, e a segunda safra de milho, que acabou agora, não tinha nem saído da safra verão de soja, porque está todo mundo estocado, esperando o preço da soja subir para fazer a venda no mercado de commodities, e o milho não tem onde colocar, porque a gente tem uma deficiência muito grande no processo de armazenagem hoje no Brasil. E a gente não consegue fazer rede de produção, porque a gente tem que entregar a produção, porque não tem onde colocar. Então, assim, ainda tem, né, algumas empresas desenvolvendo tecnologia de silos bags, que ainda está caminhando, né? Ainda precisa desenvolver muito, porque perde qualidade no processo de estocagem. Então, assim, tudo ainda está sendo desenvolvido e criado, mas, de toda forma, a gente precisa crescer aí uma realidade, 40% de produção de alimentos no mundo, para a gente ter a condição de alimentar hoje as nossas famílias com que a gente tem a nossa realidade de hoje. Então, isso é muito sério, muito grave, isso me sensibilizou muito. Então, eu acho que a gente saber de onde vem a comida que a gente está comendo e trazer o peso dessa responsabilidade e o mérito para o produtor rural que está ali fazendo um trabalho super difícil, e, gente, não é fácil, não é. Falo que é muito trabalhoso. E tem muita gente que se aventura a tentar ser produtor rural, porque é um mercado que está em expansão, mas eu falo assim, é no detalhe que eles ganham, e a margem é grande, sim, mas é porque eles são muito bons no que eles fazem. O brasileiro é muito bom. Então, assim, espero que eu tenha, né, contribuído aí com algumas informações. Eu não sei se vocês têm dúvida, eu acho que foi isso, acho que minha apresentação era mais isso. Aqui estou deixando meu contato, né, no Instagram. Quem tiver alguma dúvida e quiser depois conversar e ter outros insights de informação que eu puder ajudar, eu fico à disposição. E eu quero muito agradecer aí a presença de todos. Eu nem vi quantas pessoas foram, mas eu estou aqui muito feliz de ter participado desse momento aqui com vocês. E agora eu queria tirar um pouco as dúvidas, senão a gente vai estourar muito o prato aqui da... Fantástico, Verônica. Você está falando aqui, minha cabeça tá borbulhando aqui, porque a gente vai fazendo um compilado de informação, né? Vem muita coisa na cabeça quando em cima de todas essas questões aí que você trouxe, né? E a gente vai falando por horas. Se deixar aqui, eu fico Nossa, tem horas falando assunto sem parar. Verônica, é uma questão até que eu tinha notado aqui, né? Questão da agricultura familiar, tem uma pessoa perguntando aqui que gostaria de saber mais detalhes sobre o Pronaf Mulher, né, para o cenário da cafeicultura. E eu até tinha anotado aqui para te perguntar também, já complementando essa pergunta, sobre a atuação da mulher no agronegócio, né? Porque já que enxergaram ali uma necessidade de criar uma linha específica para as mulheres, e aí já complementando, eu queria que você colocasse aí sua opinião sobre o Pronaf Mulher aí no cenário da cafeicultura e a atuação da mulher no agro de uma forma geral, né? Sim, a mulher, ela tem uma relevância do processo, assim, eu falo que a gente sabe quando o produtor rural, ele fica, assim, principalmente o pronafiano, que é um produtor que, às vezes, veio de uma estrutura familiar que passou de geração em geração, mas ele continua ali no processo dele de produção do tamanho que ele acha que é suficiente para ele operar. Então, a gente vê o quanto que a mulher é parceira do homem, não só no processo de
construção ali do racional da base familiar, mas também na atuação rural. Hoje em dia, o cuidado e o carinho que a mulher tem com a produção e a atenção, hoje a gente sabe que tem alguns produtos específicos, por exemplo, nós temos cafés especiais que são colhidos por mulheres. Não é porque a mulher tem um selo de referência, várias empresas e vários produtores, referências no mundo inteiro, e marcas de café fazem esse trabalho de incentivo e valorização da mulher, justamente porque a mulher tem um cuidado com a fruta, com como que puxa do pé, como que faz a colheita manual. A gente ainda tem fazendas que fazem processo de colheita manual, principalmente no café. E a mulher é que segura o seio familiar na fazenda, para não haver um processo de êxodo rural. Porque quando falta alimento, falta estrutura, falta condição da família produzir no campo, ela migra para a cidade, para ter uma possibilidade de vida melhor, né? Isso acontece muito em cidades do interior, a gente percebe muito. E por que a mulher fica na cidade, no campo? Porque além dela ter estrutura familiar, ela tem que ter estrutura física, ela tem que trabalhar, ela atua, ela tem que ter uma estrutura de escola para o filho dela estudar. Então, ela busca isso. Então, assim, para a mulher hoje estar no trabalho do campo, é porque ela está feliz e porque ela faz sentido para ela. Então, assim, a gente vê que o incentivo da produção acontecer, e o marido não fica quando a mulher não fica, tá, gente? Isso é muito fato. O cara, às vezes, é produtor rural de uma vida, se a mulher encasquetou que não tem estrutura para o filho dela estudar, que não tem condição de manter a estrutura familiar no campo, ela vai para a cidade e o marido encerra a produção, arrenda a área, deixa ali, né, num processo de produção ali incipiente para estar na cidade. Então, quando você incentiva a mulher com taxa de juros diferenciada para ela conseguir produzir, ela se sente valorizada, ela faz o trabalho dela, e ela vende a produção, e ela se sustenta, ela sustenta a família, e muitas mulheres são independentes, não dependem, né, do marido produtor rural, então isso está vindo muito forte. E elas empregam no campo, e elas dominam o manejo no campo, então isso é muito bonito. E aí a gente tem uma valorização com uma redução de taxa de juros, mantém ainda mais esse posicionamento de que cada vez mais a mulher está sendo valorizada, né, no mercado de trabalho como um todo e também no campo. Então, acho que faz muito sentido. O mercado do agro tem olhado para isso com um olhar muito importante, assim, muito forte. E realmente, né, a gente observou aí nos anos 90, 2000, um êxodo rural aí, o pessoal saindo da cidade, do campo, vindo para a cidade. Do campo para ir para a cidade, e né? agora eu acho que está acontecendo o inverso, né? Exato. O Rafael entrou aí, quer Rafael. ponderar aí, Rafael? Meninas, se quiserem concluir aí, eu entro em seguida aqui. Não, só para um recado rápido, mas fiquem à vontade. As questões aqui, fica à vontade. Bom demais. Acho que era legal, e eu sempre tenho esse momento ao fim da fala para as perguntas, que aí vocês dão uma olhada, dão uma compilada aí nas principais, que aí acho que ajuda a responder o máximo possível de pessoas. Mas obrigado, Verônica, super claro, objetivo, valeu mesmo. E agora vem uma parte, a gente brinca, mais divertida aí, que é a hora da interação. Mas enquanto vocês dão uma olhada aí nas perguntas, eu queria só trazer alguns recados rápidos, tá? E aí, para quem ainda não nos conhece, né, o Reagro vem se consolidando aí como um ecossistema, não mais um grupo de empresas, mas com um ecossistema focado, né, na educação no agronegócio. E fazemos isso através de diferentes entregas, diferentes soluções, né? Então, muitos nos conhecem pelos treinamentos corporativos ou disponíveis para o mercado, os treinamentos de curta duração, os treinamentos com foco em gestores ou pecuaristas, mas também temos um trabalho também educacional desenvolvido através da consultoria. Inclusive, o Vitoriano, citado pela Verônica, foi consultor do Reagro há muito tempo e hoje é gestor de um grande grupo de pecuária brasileiro, né? A RG, Cara Preta. Então, nós temos aí diferentes soluções ligadas a análises de solo e bromatológico, né? Análise de alimentos, através de biológicos, mas não com objetivo só comercial, mas com o objetivo realmente de promover transformação em produtores e técnicos em que atuamos. E fazemos isso através desses pilares. Esses aí são os nossos norteadores há 20 anos, né?
que é a valorização da ciência, fazemos isso tanto no nosso corpo gerencial quanto técnico, uma cultura de dados para tomar decisão. A Verônica teve contato aí com o Guilherme Lamego, que é nossa liderança da área de gestão, é a pessoa que tem realmente tracionado toda a estratégia de indicadores aí das nossas áreas de atuação, mas isso através de um compromisso com a aplicabilidade e foco no resultado do cliente. Então, com certeza a gente trouxe aqui a Verônica, porque ela não está atrás da cadeira o dia inteiro sem sujar a botina, né? Isso nos chamou muita atenção, né? E a gente quer trazer esse perfil de profissional, quem realmente está no front, entendendo as dores, ajudando realmente de maneira customizada, né? Os produtores e técnicos que nos procuram, ok? Algumas pessoas perguntaram no chat, sempre tem a dúvida de se fica disponível esse momento, e aí eu queria fazer um convite para os participantes. Em uma semana, esse webinar estará disponível em nosso YouTube, e lá nós temos uma biblioteca aí de vários outros conteúdos técnicos, webinars dos últimos meses, focados na gestão, na pecuária de leite, na pecuária de corte, na produção de grãos e no café, além de dicas rápidas, aulas, depoimentos de clientes, cases de sucesso. Então, hoje, estamos nos consolidando como o maior canal de conhecimento do negócio brasileiro. Fica aqui o convite para quem ainda não nos segue, seguir lá e acionar a notificação para toda semana, quando postarmos o material, você receber e ver em primeira mão, ok? Aqui, rapidamente, nosso trabalho de consultoria. A consultoria e os treinamentos, eles acontecem em paralelo, então hoje nós temos um corpo técnico com centenas de técnicos atuando nessas 4 áreas. A Mariana, inclusive, atua no nosso núcleo de gestão. Então, hoje nós temos um apoio técnico ou gerencial, ou os dois dentro das fazendas, né? De pecuária, cereais e café. Então, hoje a gente desenvolve planos de negócio, faz um diagnóstico da fazenda, temos um apoio só na parte econômico-financeira, se for demandado pelo cliente, parte técnica, pessoas, tributário, e a área que vem mais crescendo, que é a parte patrimonial, né? Envolvendo aí a gestão tributária, sucessória e a governança ou profissionalização aí da empresa rural. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, ter detalhes desse trabalho, o contato da Camila está na base aí da tela e um link vai ser postado no chat, a Camila está à disposição para atendê-los, ok? E aqui 2 oportunidades para quem está iniciando a carreira no agro, querendo realmente se preparar para essa demanda, né? Hoje tem nos noticiários aí o quão demandante vai ser o agro de profissionais focados na gestão, são milhares de empregos nos próximos anos. Então, a turma que está terminando aí a graduação, sucessores, nós estamos iniciando a nossa 2ª graduação em gestão do agronegócio, é um curso online, com um encontro por mês em Belo Horizonte, mas com muito compromisso com empregabilidade, com entrega, para que realmente a gente forme gestores, que é caro ainda contratar um profissional que só conhece ali a operação do negócio e formá-lo quanto gestor. Então, nós estamos preparando gestores para conduzir fazendas de agricultura, pecuária, empresas, laticínios, frigoríficos, revendas, cooperativas, mas que tenham a visão das ferramentas que o REAGRO vem desenvolvendo há muito tempo, ok? E para quem já está no agro, já está vivendo os desafios, agrônomos, veterinários, zootecnistas, pecuaristas, gestores de revenda, de multinacionais, nós temos uma pós-graduação em gestão do agro, também focada aí nesses pilares do planejamento estratégico, da liderança, da gestão tributária, da parte de vendas, marketing, enfim, todas as competências que um gestor precisa ter. Ambas as turmas, a graduação e a pós, iniciam agora em agosto, então estamos caminhando aí para as confirmações. E essa pós em gestão do agro, entendo que aqui estão pessoas ligadas aos projetos ou às instituições financeiras. O REAGRO tem desenhado uma pós-graduação customizada para instituições financeiras. São cursos corporativos,
Já estamos indo para a quarta turma, demandada a princípio por cooperativas de crédito, mas que podem atender aí instituições privadas ou públicas, preparando colaboradores para entender melhor o agro e conseguir atendê-los da melhor forma através de ferramentas de gestão. Então, fica aí o convite para conhecer. A pós-graduação e a graduação serão atendidos pelo Arthur, o link vai estar no chat também, e o telefone dele está aqui na base da tela. Tanto o Arthur quanto a Camila estão no WhatsApp aí de plantão, tá ok? É isso, pessoal, meu recado. Queria passar a palavra para vocês novamente e pedir um apoio aos participantes para responder um questionário que vai aparecer aí na tela de vocês, que tem nos ajudado muito no processo de melhoria do webinar. Poucos segundos vocês respondem. E agora, voltando a palavra para as perguntas. Verônica, mais uma vez, muito obrigado. Mariana, fiquem à vontade. Um bom restante de evento aí para vocês. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço, Rafael. Obrigada mesmo. Parabéns. Vamos seguir Obrigado, aqui, então, até Verônica, mais. que tem bastante coisa para a gente ver aqui ainda. Pergunta. Tem pergunta, Tá. muita pergunta Se não der interessante. tempo de ficar tarde também, né, por causa do horário, não sei como é que vocês programaram isso, depois eu posso responder formalmente e deixo o questionário para depois vocês divulgarem por e-mail, se for o caso. Sem Legal, problema, Verônica. para atender todo mundo a tempo, para todo mundo ter uma resposta. Acho que um ponto legal, a gente tem caminhado com os webinars até por volta das 20h30, 20h40, então temos aí um momento ainda para as perguntas. Depois a turma realmente vai ficando mais cansada do evento online e tal, mas até as 20h40 aí a turma está bem ativa aí no chat. Legal. Tem uma pergunta interessante aqui, Verônica. Considerando a queda no valor dos produtos e uma possível interferência climática, como proteger os tomadores de crédito, né? Aqui ele perguntou especificamente na agricultura familiar, mas eu acho interessante você falar de uma forma geral, né, dos seguros agrícolas. O que você fala a respeito? A gente está vendo que existe realmente uma condição, né? Assim, o seguro agrícola e o Proagro, né? O Proagro ele veio um pouco mais robusto também, mas ele não é suficiente para atendimento a toda a demanda do produtor rural, do pequeno produtor rural que precisa de subsídio para seguro rural, tá? O seguro ele é extremamente importante e hoje a gente sabe que no Brasil tem áreas, inclusive, que não são contempladas do ponto de vista de abertura para securitização de áreas, justamente por serem áreas de constante índice de sinistro, né? A sinistralidade é mais alta. E a gente sabe que isso demanda um estudo mais profundo. E o produtor ele é resiliente ali, ele se mantém na produção, ele não desiste, vamos dizer assim. A gente sabe que o seguro, por mais baixo que seja o volume de cobertura, hoje vão considerar aí para a soja, só para vocês terem uma ideia, tá, gente? 60 sacas por hectare é a média de produção nacional. Um seguro rural hoje, uma área de produtividade considerada suficiente para sobreviver, em torno de 40 a 45 sacas por hectare, para o cara empatar a produção, tá? Em termos de custo e preço da commodity hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, hoje a cobertura de seguro de soja, ela só contempla em média 20 sacas por hectare, dependendo da região. E isso traz, sim, uma cobertura de parte da produção para que a pessoa também não entre num processo ali de recessão total, ele vai ter ali um retorno mínimo do processo operacional da área de produção que foi atingida de forma mais, que danificou mais, mas ainda assim é incipiente. Então, a gente precisa realmente entender que áreas de alta sinistralidade, o Brasil ainda precisa avançar muito no processo de tecnologia de mapeamento dos processos de sinistro, para poder também não prejudicar áreas muito fortes de produção que já não estão mais dentro a gente tem ali fenômenos que estão agora, né? A gente teve o ciclone lá no sul do Brasil, a gente tem o El Niño durante um período, o Laninha no outro período, intercalando aí situações ano a ano, mas a gente sabe que a questão climática ela ainda vai interferir no processo de produção, mas o que as pessoas, hoje os produtores estão fazendo de forma mais abrangente
não colocar os ovos todos numa única cesta. Então, ninguém produz hoje somente em uma região e nem somente um tipo de cultura de produção. Então, eles conseguem estar atuando, né? A maioria dos produtores, de médios a grandes, inclusive os megaprodutores, eles têm produtos, eles plantam soja, milho, tem a pecuária integrada, pecuária lavoura, eles fazem um processo de produção de sorgo e triticale, e aí fazem uma basezinha para ter um respiro, porque assim, tem opções, né? Tem produtos que hoje eles têm ciclos menores, né? E às vezes com menos dias, ciclos maiores, com maior plantas com mais resistência, produções e culturas com mais resistência, intercalando a pecuária lavoura nesse processo. Então, existe toda uma inteligência de manejo, que eu acho, sabe? Para se blindar ali do processo de perdas em áreas muito críticas, tá? De secas muito fortes, de processo de chuvas muito intensas, de geadas. Então, assim, é uma condição que, de certa forma, atinge, sim, uma quantidade abrangente de produtores, mas ainda precisa ser mapeado de forma mais intensa e crescer cada vez. Quanto mais tecnologia de mapeamento, mais segurança as empresas de seguros vão ter para conceder abertura de possibilidade de securitizar algumas áreas que hoje já estão saturadas. E no caso da agricultura familiar, a própria Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, faz uma trava de preço que chama PGPM, que é a garantia de preço mínimo para alguns produtos, para que a agricultura familiar, por mais que tenha a condição de perda de produção, de quebra mesmo, eles não tenham que ir a mercado e depender da oscilação do mercado. Então, a Conab compra o preço, o produto com um viés de alta maior, entendeu? Estão dando uma segurada na perda de produção ali como um todo, na perda de receita daquele produtor, que já ajuda bastante. Mas a gente teve, sim, incentivo de Proagro, só que ainda não atende a condição que deveria para a quantidade de produtores que a gente tem hoje no país. Eu vi também que é uma novidade aí do ZARC, né, do zoneamento agrícola, parece que todo mundo que for precisar de custeio de soja já tem que apresentar a análise do solo com a informação de água disponível para ser colocado no projeto. Né? Agora a gente tem um aplicativo do ZARC, eu não sei se vocês sabem, depois eu até passo para vocês. Eu tenho e acompanho, às vezes eu consigo... tem um aplicativo agora, o ZARC agora, ele é totalmente interativo, você consegue entrar pelo aplicativo, ver a área da região onde que tem histórico dos últimos 5 anos, índices pluviométricos de até 1900, sei lá, e 20. Então, assim, você consegue dados de monitoramento muito mais reais hoje, e comparativo entre áreas, comparativo de municípios, histórico de pluviometria, que antes a gente não tinha isso mas muito palpável, né? Ficava muito limitado aos órgãos ambientais. Então, hoje a gente tem isso divulgado e é bem bacana esse aplicativo do ZARC, que faz com que a gente tenha uma visão, um panorama muito maior do que a gente tem de realidade em cada município, em cada região do país também. Porque o Brasil é muito diverso, né? É muito diverso. Realmente precisa de um sistema bem eficiente. Tem 2 perguntas aqui que eu acredito que elas se complementam. Sim. Uma pessoa está perguntando se tem algum sistema para simular a liberação de crédito ou somente indo ao agente bancário, né? E outra pessoa perguntando como vão ser liberados esses créditos com o novo Plano Safra, essa questão de serem liberados parcialmente, né? Até para organizar o fluxo de caixa. Isso. Então, a simulação da operação de crédito, ela não tem, porque, na verdade, todo o processo de concessão de crédito para o agro depende do limite do projeto. Quem realiza esses projetos são os ATERs, né, que são as assistências técnicas de extensão rural, e individualmente cada região e cada produtor tem uma realidade diferente de produção. A gente fala soja no Mato Grosso, soja em Minas, soja na Bahia, soja no Rio Grande do Sul, é completamente diferente, porque existem janelas de produções diferentes, volumes por região diferente. Hoje a gente tem lá média nacional
em 62 sacas por hectare, eu tenho cliente na Bahia que produz 90, 95 sacas por hectare em Luiz Eduardo Magalhães, em Rosário, Correntina. Por quê? Porque existe um fator específico de condições climáticas, de condições de manejo, de adubos e fertilizantes, tecnologia de agricultura de precisão, que faz com que esse projeto ele tenha vieses diferentes de análise. Então, a gente não consegue simular. O que a gente consegue saber são as taxas por linhas de crédito disponíveis, e aí cada banco vai disponibilizar as linhas de recursos equalizáveis, as linhas de recursos controlados e recursos, né, obrigatórios, tem taxas parametrizadas pelo MCR do Bacen. Agora, as demais taxas de recursos não controlados é muito específico de cada instituição. Então, aí é bom fazer uma consulta, mas quem tiver a oportunidade e puder, né, consultar todo técnico que os agrônomos, né, os ATERs, existem empresas de ATER muito sérias no mercado hoje que fazem uma análise da sua projeção como produtor e vai fazer esse processo de simulação porque envolve dados de produção específica da sua região, da sua área de produção, entendeu? Então não tem como simular igual um financiamento habitacional, entendeu? Mas você pode sim buscar uma instituição financeira que vai te dar aí a capacidade, né, de limites disponíveis para, né, para você e para o seu grupo de produtores também, é bem forte. E a segunda pergunta é sobre, só porque eu agora... A questão da liberação do crédito de acordo com o projeto, a liberação foi essa mudança que houve. O que acontece? No projeto, já fica especificado quais são os tratos culturais. Isso é só para custeio, tá, gente? As linhas de crédito disponibilizadas para investimento, elas estão dentro do ciclo de cada... Eles estão parametrizadas dentro da característica individual de cada linha de crédito de investimento, tá? O PCA tem um fluxo diferente, que é o programa de armazenamento, o Inovagro, o Inovagro, Moderagro, Moderfrota, a Proirriga, são linhas específicas que direcionam recursos para processos muito específicos, tá? Então, cada uma vai respeitar o seu próprio enquadramento, e aí elas estão disponibilizadas no MCR do Banco Central, e no site do BNDES. Hoje os bancos espelham essas linhas do BNDES, tá? Elas são estruturadas e elas são engessadas, elas são aquilo lá e é o que tem. O que muda na condição de custeio? É que o custeio hoje ele é projetado para ser realizado em etapas, tá? Então, a compra dos insumos é uma etapa, tá? A aplicação desses insumos é outra etapa, o plantio efetivo da semente, compra da semente, o plantio da semente, a parte de utilização de máquinas, mão de obra, diesel, tá? Tempo de máquina, isso tudo é contabilizado em operações de custeio. E cada um dos tratos culturais para a manutenção desse processo de produção, ele vai ser liberado no que tange a escala de produção de acordo com o cronograma que o ATER vai vincular aquele projeto, porque ele é um projeto que ele tem que ser executável e ele tem que ser factível do ponto de vista produtivo. Então, quando o produtor rural, ele, né, o ATER, ele faz o projeto, ele faz o cronograma certinho, e no caso, ele vai projetar aquela condição para datas específicas de acordo com o projeto, né, tantos dias faz isso, tantos dias faz aquilo. E aí você pode, sim, antecipar esse recebimento das parcelas, por isso que é atenção ao fluxo de caixa. Porque antes, a gente entrava com o projeto, contratava no Bacen, o Sicor devolvia, registrava a minuta em cartório, voltava, liberava o recurso, creditava a conta, né? Naquela data do crédito da conta, o cliente só voltava a pagar no banco quando vencia a operação. Então, a gente, né, o recurso ele ficava disponibilizado com antecipação, aí o cliente determinava se ele já ia comprar os insumos, se ele já ia pagar a equipe de mão de obra que vai fazer o manejo, enfim, ele determinava, e hoje não, hoje é o projeto. O máximo que o ATER pode fazer nesse caso é pegar as notas fiscais dos últimos, se não me engano, 180 dias, tem que confirmar isso no MCR, porque isso aí para a gente é novo também, mas eu acredito que sejam os últimos 180 dias, e fazer a antecipação do que já foi pago com recurso próprio, tá? Então, às vezes, o produtor já comprou o insumo, já teve a condição, né, de
tomada de decisão de compra daqueles insumos antes de sair a liberação de crédito, aí ele pega e antecipa, ele apresenta as notas fiscais e aí antecipa a parcela de recebimento para crédito em conta, e isso cai na fiscalização. E se realmente não for devidamente aplicado o recurso para o projeto, isso entra num processo de penalização no Bacen como um processo de desclassificação, e é grave. Então, tem que ficar muito atento a essas mudanças, porque isso vai ser uma mudança muito importante do ponto de vista do fluxo de caixa, mas talvez ela não seja tão divulgada, tá? E o produtor que está acostumado com o processo, ele vai sentir. Então, eu acho importante falar, porque depois, assim, às vezes o produtor rural é muito bom e entra, às vezes, numa furada de fazer um processo de antecipação desse pagamento de parcelas, cai numa fiscalização do Bacen, e aí não tem realmente o que fazer. Entra uma penalização que chama desclassificação, desclassifica a operação, entra uma penalização no Banco Central, com todo um pagamento aí de uma diferença aí de alíquota de juros e de alíquota tributária, porque o crédito rural ele é isento, né, do ponto de vista tributário ali de alíquota de IOF, só paga alíquota adicional de 0,38, então acaba sendo um transtorno na vida do produtor. Então, se antecipem aos problemas, que eu acho que é mais importante, fiquem atentos às mudanças, porque realmente a legislação mudou, e isso a gente não vai conseguir retomar do processo de construção do que era antes. E quanto à organização do fluxo de caixa aí nesse caso, né, é importante a Fazenda conversar com a ATER que está desenvolvendo o projeto, Sim. Porque como o recurso vai ser de acordo com o cronograma que o técnico está colocando ali, né, então ele consegue organizar Exatamente. o fluxo de caixa conversando com o engenheiro, né? Exatamente. E já que você mencionou aí, Verônica, a questão dos investimentos, tem duas perguntas aqui bem direcionadas a isso. Alguns bancos não tinham disponibilidade ou aumentaram muito a dificuldade de acesso, né, a essas linhas, mesmo tendo um aporte maior. Como você vê o cenário para todas essas linhas esse ano? E a outra pergunta é em relação à linha PCA, né? Perguntando sobre como a gente enxergou aí, foi enxergada essa deficiência de silos e armazéns, Sim. né? E veio um aporte maior para essas linhas. Veio. Como você enxerga a utilização desses recursos? Se é difícil o produtor chegar nessas linhas, né? Como que você visualiza essas linhas de investimento e o acesso ao produtor a elas? Mas é só, o Plano Safra, ele envolveu, sim, uma condição de melhoria no volume de linhas de investimento para silos e armazéns. A gente ainda tem um volume muito pequeno e muito aquém da necessidade real de expansão no processo de armazenagem. Mas são divididas em duas linhas, basicamente, PCA D+, e PCA até 6.000 toneladas, que é uma linha de armazenamento que a gente fala, às vezes até de brincadeira, Minha Casa Minha Vida da armazenagem, que é uma armazenagem menor, entendeu? Ele tem uma condição de armazenagem que funciona bem para quem é um produtor rural de pequeno a médio porte e funciona para, inclusive, ter essa posição de head da produção. Só que 6.000 toneladas ainda é considerado um volume pequeno de armazenagem. E aí a regra de construção, ele veio com uma taxa muito boa, de 7% ao ano, mas ele realmente é difícil da gente encaixar o enquadramento, porque o produtor ele não pode ter nenhum volume de armazenagem já considerada de empreendimento vinculado ao CPF dele, entendeu? Então, assim, a maioria hoje dos clientes tem algum processo de silo e armazém que já opera no CPF. Então, porque os muito pequenos não têm condições de fazer uma tomada de crédito nessa proporção. E os grandes já passaram e ultrapassaram esse limite de até 6.000 toneladas. Então, assim, a gente ainda precisa adequar. É um produto que tem uma vazão muito grande e tem uma saída muito grande, mas o difícil, no caso de até 6.000 toneladas, é enquadramento. E o armazenamento, o PCA-D+, que veio com taxa, se não me engano, de 10,5%, acho que é 9,5%, 10,5%, tem que... Porque minha cabeça, assim, gente, de lembrar a taxa agora, nessa hora, não vou lembrar, mas depois eu confirmo para vocês.
que é o armazenamento em tese, veio um volume bem menor. Então, assim, realmente a gente fala. E um Colocou o silo número aqui hoje na ponta do lápis aqui, do Verônica. lápis aí, O PCA 8,5% e 8,5%, até 6 toneladas, 6 mil 7%. toneladas, 7. Isso. Isso. Então, assim, acaba sendo uma situação onde um silo de proporção, né, adequada para um produtor, vamos dizer assim, né, de médio a grande porte, seria aí de 10 a 12 mil toneladas um silo suficiente. Ele custa, em média, de 15 a 20 milhões, tá? Então, é difícil a gente conseguir enquadrar. Então, muitas vezes, essas construções são feitas em etapas. Existe um projeto para silos, para 8, 9, 10 posições de silos dentro da mesma fazenda, e eles vão fazendo em etapas. Constrói a cada 2, eles vão fazendo de 2 em 2, e mantendo a mesma estrutura de captação, moega, entendeu? Então, assim, isso vai sendo feito no processo de expansão também. Mas muita gente tem feito, sim. E aí precisava realmente incrementar esse volume por uma proporção maior. Tá? Veio um volume maior realmente de até 6 mil toneladas, que tem essa dificuldade de enquadramento. Mas a gente está aí na tentativa de conseguir disponibilizar essa linha o mais rápido possível, tá? Porque realmente faz sentido. E o medo ainda, existe um medo do produtor rural menor de uma tomada de crédito mais expressivo, tá? Existe essa resistência, vamos dizer assim, porque do ponto de vista operacional, não sei se eu vou alongar muito aqui, o produtor rural ele entende a capacidade individual dele. Para ele entrar no processo de aumentar a quantidade de investimento e mobilizar aquele capital num processo de produção que vai trazer para ele ali, às vezes, só uma proteção de preço, aquilo ali é, no longo prazo, o resultado operacional daquilo. Então, assim, no caso do silo armazém, é mais longo prazo. São operações de 10 anos, com 2 de carência, faz muito sentido, com uma taxa muito boa. Mas o cara tem que ter a visão. E muitos deles têm a visão, mas têm o medo de operar nesse tamanho, porque eles acabam fazendo o processo modulado. Se ele cresce demais, ele também tem que crescer proporcionalmente o mesmo parque tecnológico e tem que crescer o processo de mão de obra, de contratação, e cada dia mais é difícil você conseguir expandir. Então, assim, quem tem muito dinheiro e bala na agulha, os grandes produtores que têm como investir, têm fluxos e rentabilidades maiores de produção, eles vão num processo mais rápido de expansão. E o pequeno e o médio fica ali entre um processo... Aí, muitas vezes, eles se juntam, se unem num processo cooperativista, e aí funciona, entendeu? Foi assim que startaram as maiores cooperativas do Brasil. E até acredito que a hora que o Plano Safra chegou, né, quem tem pretensão de fazer esse investimento já tem que estar com o projeto pronto. Já Sim, tem que estar porque com muita acaba coisa, muito rápido. Então, antecipar todos os movimentos para todas as linhas de equalizável, é importante que o cliente, que o produtor, ele tenha essa visão de que tudo precisa estar pronto antes, porque na hora que abre, entra o processo de reserva de contratação dessas operações muito rápido no Brasil. Então, a gente, né, o cara tem que estar projetado para pivô, tem que estar projetado para armazenagem, tem que estar projetado para energia renovável. Hoje em dia é uma realidade, muitas fazendas já estão substituindo sistemas, né, de energia elétrica, que é uma das maiores dores do produtor rural hoje, principalmente no interior do país, por placas solares, para o desenvolvimento de combustíveis alternativos, né, o biometano e o biodiesel, né, que é o óleo, que é o biodiesel do milho. Então, assim, hoje em dia, ele tem que estar com isso já engatilhado, né? Ele tem que ter a visão, o planejamento estratégico do que ele está buscando para ele já antecipar os movimentos e estar à disposição quando tiver a oportunidade dessas linhas estarem disponíveis. Nós temos uma pergunta aqui, Verônica, em relação aos seringais, né? Como você avalia a situação perante o Plano Safra e se contempla algum custeio para seringais? Depende muito, tá? Eu falo assim, eu vou até confirmar, porque assim, eu não sei de cor todas as culturas que são que abrangem o Plano Safra em si, mas eu acredito que tenha, tá? A produção de seringueiro e de borracha, né, bauxita não, de borracha mesmo, né, nos seringais,
eles fazem parte, sim, do Plano Safra, pelo menos fazia, porque é muito raro, a gente não é uma produção comum, assim, de operação, mas o que acontece? E são áreas de produção muito próximas a áreas de preservação, e áreas de produção próximas ali, é muito forte isso no norte do país, no Amazonas. Então, assim, essa cultura. A gente ainda está vivendo ainda um conflito, né, de como explorar as fontes naturais, né, como explorar ainda os benefícios da Amazônia, como que isso traz para a gente um resultado muito forte para a produção de alguns insumos e alguns produtos base para a economia, e como que, assim, a gente acaba sendo pego por uma situação assim, no caso dos seringueiros, esbarra nessa questão ambiental, entendeu? Por ser uma produção em área de preservação, e às vezes em áreas que se pode, porque para você consolidar uma produção de seringueiro, sobe daqui a muitos anos, então é utilizado um processo produtivo que já é utilizado uma reserva que já está pronta há muitos anos, né? Então, assim, a exploração mesmo de áreas que são consideradas de preservação. Mas eu acredito que a gente tem, assim, contemplado, e aí posso analisar com base nos dados ali do próprio Plano Safra, o que tem de viés, e, assim, cada banco, cada instituição abre a concessão de crédito por produto, né, por área produtiva, e aí habilita, né, os tipos de produtos que vão ser abrangidos pela concessão de crédito. Nem todos os bancos vão ter todas os racionais de cultivo. Então, por exemplo, os mais comuns, sim, todos têm, mas, assim, a produção de açaí, produção de pitaia, depende muito da estrutura de risco de crédito de cada banco, o entendimento daquele mercado, como que aquele mercado se comporta no mercado interno, no mercado externo. Então, são feitas várias análises, e aí nem todos os bancos têm abertura para todas as culturas, tá? Então, isso é muito forte. A gente ainda tem, por mais que o Plano Safra ele contemple alguns cultivos que pode ser que tenham bancos que não operem. Bacana. E já que a gente entrou num produto específico aqui, nós já estamos caminhando para o final, temos só mais duas perguntas. Mas tem uma aqui que fala em relação ao mercado do café e da soja, né? Se os valores tendem a melhorar, né, para esses produtos. Eu acredito que no sentido assim, reais por hectare, né? Liberação de crédito, o que você enxerga aí de valor para essas cadeias? Valores, né? São mercados muito diferentes um do outro, que estão vivendo momentos específicos, né? Fala que o café, historicamente, nunca teve tão bem. Se você for contabilizar aí o ganho expressivo de valor na commodity em si, nos últimos 10 anos foi uma valorização muito grande. Em que pese hoje a gente está tendo uma oscilação de Chicago direto aí do café, principalmente, né, do café Conilon, do café da base do café mesmo, do café básico, que eu digo, os cafés especiais, eles são extremamente valorizados, e aí tem preços diferenciados. Então, hoje em dia, eu tenho fazendas e clientes de produção que vendem preços estratosféricos de sacas de café, que são cafés produzidos de forma muito artesanal. Então, assim, isso varia muito, tá? Então, assim, eu acredito que o preço do café, ele não tem uma variação em tese de mercado, tá? Tão forte nesse próximo, assim, vai oscilar dentro do preço do dólar, vai oscilar em termos de mercado, né, compra e venda e demanda, mas existe uma projeção de aumento de demanda muito forte, principalmente para o mercado asiático, quando na pandemia teve uma mudança de mindset, de cultura muito forte, das pessoas que estavam em como é que chama? Isolamento, né? O café é uma bebida considerada que melhora o estado de humor, vamos dizer assim, né? Ela traz esses benefícios de você ter picos, né, de alegria, sei lá, tem comprovadamente cientificamente a cafeína, ela traz um bem-estar emocional, vamos dizer assim. E a pandemia, ela veio com um reflexo muito grande das pessoas se sentirem, de certa forma,
vamos dizer assim, o isolamento trouxe vários problemas emocionais, de pessoas ficarem se sentindo tristes, vamos dizer assim, desamparados, muitos perderam emprego, muitas mudaram de perfil, muitas tiveram que conviver, né, com familiares de forma muito intensa. Então, isso tudo mudou o perfil de consumo da população mundial de maneira geral. O que acontece? O consumo de café, ele teve um crescimento muito grande, principalmente países asiáticos, que não têm a cultura de consumo de café, e mais do chá, e do chá verde, do matcha, do green tea, que são produzidos mais na região da Ásia ali, China, Japão, Coreia. Então, o que acontece? Existe, sim, uma projeção de volume. A China, por exemplo, tem um volume populacional muito grande, a Índia, né? Então, assim, até a própria Starbucks fez um estudo de mercado e abriu, sei lá, se não me engano, abriu 500 lojas na China, justamente porque esse perfil de consumo aumentou. E os chineses, assim, gente, é pouca gente, né? Eles consomem, sei lá, dos 20 ml de café ano por cabeça. Se eles resolverem dobrar essa quantidade de consumo per capita, eles acabam com o café do planeta. Então, assim, acaba sendo um mercado que tem uma projeção de expansão grande, e a gente está cada vez mais alinhado a questões de bem-estar e tal. Então, assim, o café é uma bebida considerada que traz bem-estar. Então, assim, acaba sendo assim, né? Tem o fator ali de gosto, de né, várias influências, mas o café é muito respeitado mundialmente como uma bebida, né? E está caindo no gosto do asiático. Então, se isso realmente consolidar, a produção de café não tem nem condições de suportar aí o chinês tomando um volume maior. E no caso da soja, que aí eu falo com vocês que são todas referências de análise. Hoje a soja teve uma queda grande do preço de venda no mercado de commodities, tanto interno quanto Chicago, e se a gente for pensar, ela teve um boom de valorização nos últimos, vou colocar assim, nos últimos 2 anos, mas o ápice foi o ano passado, e também teve a condição de aumento do preço de produção através da escassez de insumos de produção com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, assim, para quem é produtor rural e entende o viés, assim, o preço ele é importante referência, tá? Mas não só ele, você tem que analisar a margem, porque o custo de produção hoje está bem mais baixo, apesar do preço ter caído. Então, hoje, se você for pensar, a margem, aí você tem que analisar mais no detalhe, do ponto de vista de produção, qual foi o custo de produção para a saca R$160 e qual foi o custo de produção da saca R$100. Então, assim, são proporções diferentes. Às vezes o cara não está perdendo porque o preço caiu, ele está adequando uma condição de resultado onde o preço do insumo também caiu. Então, ele produziu mais barato, então a margem dele não foi tão afetada. Então, a gente tem que fazer uma análise desse viés também. Existe, sim, uma condição, né, vamos colocar assim, né, uma variação muito grande do preço, né, no gráfico, mas tem que ser olhado mais a fundo, porque muitas das vezes não é só um reflexo de preço em si, sim, que o custo também diminuiu esse ano para a produção. Mas eu acredito que isso é também lei da demanda, oferta e da procura. Então, assim, né, a China está posicionada, em algum momento vai entrar comprando, está todo mundo muito estocado, em algum momento vai ter que tirar o produto de lá de dentro para poder também fazer um trabalho de recebimento das produções agora do próximo ano safra. Então, é natural, né? Naturalmente vai se adequar à realidade. E eu espero que, né, de coração, não tenha nenhum outro evento que prejudique o processo de produção e que prejudique o preço dos grãos aí no mercado, e a gente vai acompanhando. Está acontecendo essa questão lá com a Ucrânia e com a Rússia de novo, sobre o Mar Negro, né? A gente sabe que todo o mercado sempre é influenciado de alguma forma. Eu espero que não tenha nenhum ponto mais grave aí de influência para prejudicar o processo produtivo, e eu acredito que a gente vai fazer um ano brilhante aí de produção e com resultados muito expressivos aí para o país. Eu também acredito. Vamos para a última pergunta aqui, Verônica.
a gente tem observado aí um volume grande de produtores que tem crescido através das terras arrendadas, né? Sim. E a pergunta é exatamente sobre isso. No caso da pessoa que está perguntando que é arrendatário, se vai ter alguma mudança, alguma alteração em relação a quem tem terra própria e quem tem terras arrendadas. No plano safra, não, tá? E ele contempla a condição de atuação tanto para a terra arrendada quanto para a terra própria. O que acontece é que parece que agora o mercado está mais inflacionado, né? E as pessoas que estão hoje produzindo em terras próprias têm uma condição, né, de manter a produção, e quem está querendo expandir também tem oportunidade de arrendar. Então, a gente está vendo que os preços de arrendamento estão mais salgados, assim, as pessoas estão inflacionando um pouco o preço de arrendamento. Mas depende muito da condição, depende muito da região, depende muito da situação de negociação que for de cada contrato. O Plano Safra, ele contempla, assim, você fazer a produção tanto em terra própria quanto em terra arrendada, não existe uma diferenciação, e é claro que, né, desde que vocês tenham um contrato celebrado corretamente, né, registrado, todo certinho e tal, os preços, os valores todos pré-acordados, isso é uma questão negocial, entendeu? Não tem nada que impede, nem que vá atrapalhar o processo dessa forma. Não teve nenhuma mudança que veio tirar a posição ou desclassificar o processo. Realmente, essa questão de ter o contrato ali bem elaborado, de acordo com as cláusulas que as instituições é uma blindagem exigem, negocial, né? Importante. Para você ter a garantia de que da execução da condição negociada, sabe? Então, assim, realmente é muito importante. Respondemos todas. Bom, que ótimo. Agradecer, né, Verônica, Mariana, pela disponibilidade, por estarem aqui, por conduzir esse bate-papo, assim, incrível. Sair com um conhecimento maravilhoso, tenho certeza que todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Por toparem estar com a gente, Verônica, assim, sensacional, maravilhosa essa noite. Com certeza, muitos elogios aqui no chat. O pessoal gostou demais, incrível. Estou à disposição, tá? Eu falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu levanto todos os dias muito feliz, e eu sei o quanto é importante e relevante a gente estar nesse mercado, e eu amo o que eu faço, então, assim, eu faço muito prazer, eu gosto de aproveitar, de estudar, eu gosto de me aprofundar, eu gosto de estar sempre atualizada aí nessas questões, faço esse papel de analista aí desses cenários econômicos, e quem tiver, né, necessidade, interesse, quiser, né, ter uma outra conversa, tirar outras dúvidas, estou à disposição e fico aí à disposição de vocês quando precisar, tá bom? Eu coloquei seu Instagram aqui no chat também, mandei de novo agora, obrigada. Quem quiser te seguir lá. Tá gente, bom. muito obrigada, boa noite, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço, gente, boa noite, obrigada pelo carinho.